Fala, meu povo, beleza? Bom, se o seu problema é montar um mockup, eu vou te ajudar. Hoje a gente vai montar um mockup usando uma técnica muito fácil, muito rápida, tá? Mas não é porque é uma técnica rápida que eu vou explicar rápido, tá? Eu vou tentar passar com alguns detalhes para você poder aplicar em outros materiais, montar o mockup que você precisar aí e ficar livre de sites, né? Freepik, Burger Graphics, qualquer outro aí que tenha mockups, né? Que nem sempre a gente consegue achar aquele mockup que a gente precisa e muitas vezes acaba colocando um material de pouca qualidade na nossa apresentação e acaba perdendo a chance de fechar um negócio por não ter uma boa apresentação, né? Então vamos partir aqui para o Photoshop sem enrolação. Eu vou ficar aqui no cantinho olhando para vocês. Bom, eu estou montando uma loja de quadros personalizados e eu cheguei à conclusão que eu quero um mockup diferenciado. Eu não quero usar a mesma coisa que o pessoal já tem, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar meu próprio mockup demonstrando o meu produto. Em primeiro lugar, a gente vai criar um arquivo novo aqui. Eu quero montar uma imagem quadrada mesmo, tá? Eu vou deixar assim no site, então eu vou subir essa imagem para um site, por isso que eu vou fazer ela quadrada. E eu vou fazer em 1000 por 1000. Como a apresentação não é uma coisa impressa, eu não preciso trabalhar com 300 pixels por polegada, porque vai ficar um arquivo pesado. Eu também não gosto de trabalhar com 72 pixels, porque às vezes eu quero usar essa imagem que eu fiz na internet, no Instagram, nas redes sociais. E toda vez que a gente posta uma imagem que tem uma baixa qualidade já, ela acaba comprimida. E aí o que acontece? Sai aquelas imagens maravilhosas que a gente tem no Instagram, né? Então eu gosto de trabalhar com 150 pixels. Entre 100 e 150 aí vai do seu gosto. As cores, o modo de cor eu vou deixar em RGB mesmo, porque é para apresentação via tela web, né? O plano de fundo eu vou deixar transparente. E aqui eu não vou mexer em mais nada. Vou dar um criar aqui. Beleza. Vou fechar esse outro. Eu vou começar colocando a minha imagem. Eu já deixei uma imagem separada aqui para estudo. Bom, já deixei essa imagem pronta aqui. Eu vou pegar ela e vou arrastar para o meu documento. Como ela está em alta qualidade, eu preciso diminuir ela aqui, né? Para deixar do tamanho que eu preciso. Percebam que por enquanto eu só estou adicionando a imagem que eu vou usar como mockup. Vou utilizando só aqui a distorção mesmo. Uma coisa importante, não se esqueçam da proporção aqui, ó. Ou marca aqui, ou se não tiver marcado, use o Shift. Né? Acabei de fazer coisa errada aqui, isso acontece. Então, eu vou encaixar aqui a minha imagem. Olha só que bacana. Então eu vou ter essa imagem aqui como base para o meu mockup. Eu vou deixar ela um pouco mais centralizada aqui. E o que acontece? Como eu vou vender quadros personalizados, isso daqui está perfeito para mim, certo? Talvez. Por quê? Os quadros que eu vou trabalhar de início, eles têm o tamanho de 20 por 30 centímetros. Então eu tenho que ser o mais fiel possível na demonstração desse quadro, né? Eu não posso vender qualquer coisa, colocar um tamanho totalmente diferente aqui e querer que o cliente adivinhe o tamanho que fica, né?
Essa imagem aqui eu já tinha encontrado na internet, ela faz parte de um mockup pronto, tá? Só que ela não está na medida que eu preciso. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar essa imagem aqui para deixar do tamanho que eu preciso. Como que eu faço isso? Eu vou aqui na ferramenta retângulo. Ao invés de eu clicar e arrastar na tela, eu vou dar um clique na tela e vou colocar mais ou menos um tamanho aqui. Só que, o que acontece? Eu estou trabalhando em pixels aqui, certo? Eu não sei quantos pixels que tem 20 centímetros. E eu nem preciso ficar fazendo conta ou ficar mexendo na configuração do meu projeto. O que eu vou fazer? Simplesmente vou cancelar aqui. Deixa eu fechar outra imagem. Vou criar um novo arquivo. Vou trocar aqui para centímetros e simplesmente coloco a medida que eu preciso. 20 por 30. Pronto, já tenho o tamanho que eu preciso. Como que eu faço para levar ele para lá para o meu outro projeto? Primeiro eu tenho que ter um conteúdo dentro dele. Então eu vou pintar essa tela aqui. Vou clicar aqui na camada e vou arrastar para o meu outro projeto. Vou fechar aqui porque eu não vou precisar mais. E agora eu já tenho uma forma com as medidas que eu preciso, certo? As dimensões que eu preciso estão prontas. Eu não posso esquecer da dimensão aqui, tem que estar travado, né? Para não perder o tamanho certo. Eu venho e diminuo, sem tirar as proporções dessa imagem. Vou dar um pouco de zoom aqui. E aí agora eu vou deixar um pouquinho opaco, só para eu poder ver o fundo. E vou encaixar essa imagem mais ou menos onde eu acho que deve ficar. Eu posso vir aqui, vou usar um pouquinho das teclas direcionais aqui. Ó, lembrando que eu quero que a imagem tenha o tamanho do quadrado aqui, tá? Então eu não vou ficar esticando a minha forma, ela é só a minha referência. Aqui em cima a mesma coisa, ó. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar um pouquinho, mas ela vai continuar tendo a proporção que eu preciso, né? Então beleza, ó. Encaixei a minha forma aqui, desse jeitinho que eu queria. Só que aí é o problema aqui, ó. Sobrou um pedaço da imagem. Uma coisa muito simples de se resolver. Encaixei a minha imagem, certo? O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui na imagem. Vou pegar a ferramenta de seleção retangular. Vou selecionar metade dessa imagem aqui. E vou dar um Ctrl X, Ctrl V. Agora eu tenho duas partes de imagem que eu consigo mexer. E agora eu venho aqui. Eu ainda estou com o meu quadrado aqui, meu retângulo em transparência. Venho mais pertinho. Estão vendo a borda aqui, ó? Essa é a borda do papel da imagem e essa é a borda do meu retângulo. Então eu venho encaixando aqui, ó, até que eu não tenha mais essa borda branca e o retângulo esteja encaixado. Olha só que beleza. Sem trabalho nenhum, eu ajustei a medida aqui. Agora eu posso até vir aqui, selecionar as duas e mesclar de volta, porque eu só quero que a imagem esteja do tamanho que eu preciso, né? Bom, eu fiquei agora com esse espaço aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar de novo a ferramenta de seleção. Vou selecionar esse cantinho aqui. Não posso esquecer de olhar se a foto, né, a imagem, está selecionada. E vou apertar um Shift F5
para preencher de acordo com o meu conteúdo. Então eu vou escolher aqui, ó, conteúdo sensível ao conteúdo e vou dar um OK. Aperto Ctrl D para tirar a seleção e pronto, ó. Eu já tenho a minha imagem novamente. Nem parece que eu mexi nela. Ah, Arnaldo, mas ela saiu do centro aqui, né? Sim. O que eu vou fazer? Vou acertar o centro. Seguro a tecla Ctrl para selecionar as duas camadas, porque ela já está alinhadinha, né? Vou dar um Ctrl T aqui só para garantir e vou trazer ela mais para o centro do meu quadro. Beleza, vou deixar ela assim. Agora é que vem o bacana. Tenho a minha imagem de fundo e tenho o meu quadrado aqui. O que eu vou fazer com esse quadrado? Primeiramente, eu preciso transformar ele em um objeto inteligente, porque a gente vai editar ele e a imagem vai aparecer aqui. Então eu vou clicar com o botão direito na camada, vou vir em converter em objeto inteligente. Beleza, transformei a minha forma em um objeto inteligente e agora eu posso começar a trabalhar com ela, né? Opa, eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Eu transformei a minha forma em objeto inteligente com a opacidade baixa, lembra? Então eu vou voltar aqui, vou arrumar a opacidade dela e aí sim, botão direito, converter em objeto inteligente. Beleza, agora sim. Segunda coisa que eu preciso fazer é a minha camada de máscara, né? Por quê? Aqui não parece que a pessoa está segurando o negócio na mão, né? Então vamos arrumar isso aqui. Vou pegar aqui uma camada, ou melhor, desculpem, vou abrir uma máscara em cima da minha camada e com a opacidade de novo, agora sim eu posso mexer na opacidade sem problemas. Vou pegar a ferramenta pincel, ou apertar o B no teclado também dá certo, e vou simplesmente pintar aonde eu não quero que apareça o meu retângulo. Só lembrando que quando a máscara está branquinha aqui, eu tenho que estar com o pincel na cor preta, porque o preto ele vai esconder a minha camada. Eu vou ajustar o meu fluxo aqui e vou começar a apagar onde eu não quero que apareça o meu retângulo. Tá bom? Aqui, ó, eu posso ir fazendo mais ou menos assim. Não precisa ser tão perfeito agora, porque eu só quero fazer o recorte. Tá, tirei aqui, ó. E agora eu posso dar um pouquinho de sensibilidade no meu pincel, um pouquinho mais de suavização nele, né? E ir passando aqui no cantinho para suavizar um pouco esse corte. Bom, aqui, ó, eu dei uma escorregada, acabei tirando muito, né? Então, se eu apertar a tecla X, prestem atenção aqui no cantinho da tela, ele inverte a cor para mim. E se eu vier aqui com o meu pincel, eu consigo pintar de volta. Olha só que bacana. Pintando aqui de volta, vou acertando as quinas do meu recorte. Eu não vou focar muito na parte do recorte aqui, porque é uma coisa que cada um consegue fazer de um jeito, cada um tem um pouco mais de habilidade aí, né? Então o recorte fica por conta de vocês. Dá para recortar com o pincel, dá para recortar com a ferramenta caneta.
Então fica a cargo de vocês, tá? Aqui eu estou usando pincel mesmo. Estou trabalhando com o mouse normalmente aqui, eu não uso mesa, não tenho a mesinha, tá? Então beleza, recortei aqui, ficou mais ou menos. Depois eu dou uma melhoradinha, fazendo um sombreamento, um efeito de acabamento. Faço a mesma coisa aqui para o outro lado. Inverto meu pincel apertando a tecla X e venho apagando novamente. Vou apagando aqui, deixa eu aumentar um pouco esse pincel para ser um pouco mais rápido. Lembrando novamente, não precisa ser um recorte perfeito. Você pode tirar a parte que interessa aqui e depois fazer os ajustes finos, né? Fazer um recorte mais bonitinho. Aí, beleza, eu cortei aqui. E agora eu volto retocando, invertendo o pincel. E volto retocando aqui. Ó. Como eu disse, o recorte fica por conta de vocês. Cada um com a sua habilidade aí, tá? Eu só preciso acertar para não ficar tão estranho, não é tão feio. Só lembrando que essa parte preta é onde vai estar a minha imagem, então ela não pode ter falhas, né? Porque justamente a gente quer montar uma coisa que pareça real. Eu quero dar uma ideia real para o cliente que estiver vendo o quadro feito no mockup. Para ele não ter dúvidas do produto que ele está levando. Beleza, por enquanto eu vou deixar assim, tá? Não vou me preocupar muito agora com essa parte do recorte, porque o nosso foco é montar o mockup, né? Esse é o mais importante. Vou voltar a opacidade da minha camada aqui, e agora eu tenho duas mãos segurando um retângulo preto. Aonde que entra a mágica aqui agora? Estão vendo que aqui, em cima da miniatura da minha camada, eu tenho o objeto inteligente, eu tenho o símbolo de objeto inteligente. Se eu clicar nele, ele vai me abrir um novo documento do Photoshop escrito PSB. PSB é uma extensão do Photoshop para arquivos maiores, arquivos inteligentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Está vendo que ele está preto, né? Se eu vier aqui e sobrepor uma cor vermelha, por exemplo, e fechar essa camada salvando a alteração, olha só. Mudei a cor do meu retângulo para vermelho. Acredito que já deu para entender a ideia, né? Então o que eu vou fazer agora? Ao invés de eu colocar uma cor, eu vou colocar uma imagem. Vou vir aqui na minha pasta de imagens, vou pegar aqui um dos meus quadros, vou arrastar para a minha camada, e aí, feito isso, é só fazer o ajuste. Vou vir aqui, ajustar certinho, lembrando que essa área que eu vejo é a área do meu quadro, né? Então a minha arte tem que estar encaixada nela aqui, ó. Olha só que bacana. Salvei. Vou fechar essa camada e vou salvar a alteração. Não se esqueçam de salvar a alteração, tá? Salvei a alteração e olha só que beleza. Já tenho o quadro na mão do cliente. Olha que bacana. Ah, Arnaldo, mas não parece que está na mão do cliente, não tem sombra aqui, etc. Aí é que vai entrar a parte de acabamento de vocês, né? Bom, quando a gente trabalha com mockup, é interessante separar no arquivo toda a parte do tratamento e as divisões do arquivo, porque fica mais fácil mexer.
Então o que eu vou fazer? Essa camada aqui eu vou renomear ela, clicando 2 vezes sobre o nome, e vou colocar arte aqui. Esse daqui vai ser o meu fundo. Não vou escrever nada em inglês, tá? Às vezes eu coloco background, às vezes eu escrevo fundo. Isso não influencia muito. O importante é entender o que é cada coisa. Essa outra camada aqui, você pode deixar, você pode apagar, tanto faz. Eu vou apagar ela só para não ficar muita coisa. E aí, eu vou apertar um Ctrl G nessa camada do fundo e escrever fundo, para eu poder separar esse monte de arquivo aqui. Nessa daqui eu também vou apertar um Ctrl G. Eu vou nomear para edição. Percebam que eu estou colocando em maiúsculo a parte de edição, porque se eu quiser mandar esse arquivo para alguém, a pessoa vai entender que aonde está dando ênfase aqui é onde ela pode mexer. E aí aqui dentro da edição, eu vou criar uma camada de ajuste. Que camada de ajuste vai ser essa? Eu vou pegar aqui uma camada de níveis, vou aplicar na minha camada inteligente e vou escurecer um pouco ela. Escurecer um pouquinho aqui, mexer um pouco aqui também. Um pouco mais. Ou melhor, vou fazer diferente. Vou apagar essa camada aqui e vou colocar uma cor sólida mesmo. Vou jogar um preto aqui. Lembra que eu falei que a camada aqui ela tá branquinha, a gente inverte a cor do pincel e ela troca? Pois bem, eu vou inverter essa camada agora. Por quê? Eu quero pintar essa camada. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar na máscara e vou apertar no teclado Ctrl I. Ctrl I de igreja, tá? A minha cor preta sumiu, mas ela ainda está aqui. Como que a gente vai fazer agora? Novamente com o pincel, eu vou ajustar aqui agora o meu fluxo bem baixinho, que eu quero uma coisa mais suave. Deixar aqui entre 3 e 4%. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui na minha mão. Vou deixar a dureza dele em 0. E vou começar a passar esse meu pincel bem suave pelos cantos da mão aqui. Toque bem suave do mouse aqui, ó, só os cliques para conseguir fazer esse efeito. E aí eu vou fazendo o contorno dessa mão aqui, para quê? Para gerar a minha sombra, o meu efeito de profundidade, né? Dentro da minha arte, do meu mockup aqui. Então eu vou criando esse efeito de sombra. Só prestem atenção na direção da luz, certo? Por quê? A luz aqui, se eu perceber, ela tá vindo aqui, ó. Vou até pegar o pincel aqui, ó. Criar uma nova camada só para mostrar para vocês. Ó, a minha luz, ela tá vindo daqui, ó. Do meu lado direito. Vocês podem ver que aqui nesse canto tem luz. Desse lado, a mão aqui tá mais escura, ó. Mesma coisa aqui. A luz, ela tá batendo aqui na minha mão também. Aqui a mão tá mais clara. Aqui a mão está mais escura. Não é por isso que aqui embaixo não vai ter sombra. Ela vai ter sombra, mas vai ter menos. Certo? Então, eu vou apagar essa aqui de novo. E vou continuar aqui, ó. Clico na minha camada.
e volto aqui a editar. E vou colocando o tanto de sombra que eu acho que encaixa na imagem. Também não vou colocar muita coisa para não ficar uma coisa pesada, né? Eu posso até, como a minha camada de preto está acima da mão, eu posso vir aqui e dar alguns retoques naquele recorte que eu fiz, ó. Posso dar uma pequena escurecida aqui também na mão para dar aquele efeito de profundidade, ó. Só tomar cuidado para não ficar muito artificial. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu gosto de tratar particularmente as sombras cada uma em uma camada, porque cada lugar tem um tom de sombra, né? Um tom de luz. Então o que eu faço? Nesse aqui, eu jogo essa luz assim, tá? Tratei ela aqui, ó. E aí eu venho aqui e posso tentar usar alguns dos modos de mesclagem. Escurecer, multiplicação, ó, sobrepor. Acredito que a multiplicação tá bacana. E aí o que eu faço? Eu venho aqui e vou tirando um pouquinho da opacidade, ó. Tiro um pouquinho da opacidade para ver se tem alguma falha. Venho aqui e retoco. Porque dessa forma eu consigo ter um trabalho um pouco mais suave, uma coisa mais bacana. Ó, ainda está forte essa sombra. Eu venho e deixo mais um pouquinho na opacidade. Posso também dar uma aumentada no meu pincel e bater uma sombra bem mais suave, mais espalhada aqui. E aí eu consigo esse efeito. Novamente eu vou criar outra camada de cor sólida, cor preta também. Ctrl I para inverter. E agora eu vou fazer a sombra dessa mão. Como eu disse, a sombra dessa mão vai ser menor que a da outra. Então eu vou fazer uma sombra um pouquinho mais fechada aqui. Vai ser mais a sombra de contato, né? Eu venho aqui e começo a passar o meu pincel bem na beiradinha e vou contornando essa mão aqui para fazer só o contorno dela. Isso aqui eu estou trabalhando com fluxo de 3%, tá bem fraquinho, que é para eu não trabalhar com a mão muito pesada, né? Aquele efeito muito pesado, muito grosseiro. Vou desenhando aqui o contorno da minha mão. E aí, beleza. Fiz aqui. Posso formar um pouquinho mais pesado aqui. E vou contornando essa mão. Beleza, fiz aqui o contorno. Agora é hora de trabalhar a sombra em si, né? Vou trazer aqui agora uma sombra mais suave. Bem mais suave, né? Que o outro que eu estava fazendo. E aí eu posso até dar um pouquinho de efeito de luz aqui para dar uma profundidade na mão. Não é muita coisa. Venho agora e trabalho minha opacidade também. Essa daqui, a opacidade ficou bem forte. Mudo o meu modo de mesclagem aqui também, ó. Vou usar a multiplicação mesmo de novo. E aí eu posso ir tratando ela conforme eu precisar. Aqui eu posso ajustar um pouquinho de sombra aqui no canto também, ó. Certo? Se vocês olharem certinho na imagem, aqui em cima tá bem estranho, né? A imagem quase que some, não dá pra ver
no fim do quadro. Eu não posso deixar assim também, né? O que eu vou fazer? Aqui no meu fundo, eu vou criar uma nova camada. Na cor preta também, acredito que seria bacana. Vou criar uma nova camada de cor sólida aqui. Novamente, vou inverter ela com Ctrl I. Só que agora eu quero que o contorno aqui fique certinho no quadrado, no retângulo do quadro. Aqui em cima na minha camada inteligente, onde está o meu quadro, eu vou segurar a tecla Ctrl. Tá vendo que o cursor mudou? E vou clicar uma vez nele, para selecionar só o formato do meu quadro, do meu retângulo. E aí aqui, utilizando a minha camada de cor preta, com o pincel eu vou pintar. Só que o que acontece? Como eu selecionei a minha forma aqui, se eu começar a pintar isso, eu vou até aumentar aqui o pincel para vocês verem. Se eu começar a pintar isso daqui, ó, não vai acontecer nada. Por quê? Eu preciso olhar aqui embaixo e ver que ele está pintando só onde está selecionado. Ó. E não é isso que eu quero. Então eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui de novo. Beleza. Estou aqui com o meu quadrado branco. Eu preciso inverter essa seleção, porque eu quero pintar na parte de fora do meu quadro. Vou voltar aqui normal a imagem, só para vocês verem a diferença. E agora eu vou apertar Ctrl Shift I. Ctrl Shift I, ele inverte a minha seleção. Então, antes ele pintava aqui, agora ele pinta aqui. Olha só a diferença. Se eu tentar pintar aqui dentro, ele não vai pintar, ó. Bacana, né? Então vamos voltar lá. Agora eu quero fazer só o contornozinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou deixar meu pincel de novo, lá levinho. Vou deixar ele mais ou menos no tamanho assim, tirar a dureza dele e vir pintando só aqui, ó, bem levinho nas beiradas, porque eu quero só fazer o contorno desse quadro. E aí eu venho passando aqui, ó. Tá? Como eu não estou trabalhando com um fundo muito específico, alguma coisa assim, eu posso deixar dessa forma. Tá? Agora, se fosse um outro fundo, uma imagem, a gente precisaria dar um pouquinho mais de tratamento. Mas olha só que bacana. Eu consegui deixar ele com o contorno do quadro, de forma muito fácil. Aqui ainda tem um problema. Não está aparecendo ainda um quadro, está aparecendo um papel. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um pouquinho de profundidade aqui nessas bordas. Como que eu vou fazer isso? Vou voltar aqui na minha camada, onde está o meu quadro. Vou clicar duas vezes para abrir as opções de estilo de camada. Na opção de chanfro e entalhe, ó, tá vendo que quando eu clico ele já faz alguma coisa aqui na imagem? Eu vou utilizar isso daqui para dar um pouquinho de volume na minha moldura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o chanfro entalhe, e vou pegar algumas opções para ver qual fica mais interessante aqui. O chanfro externo, chanfro interno. O chanfro interno, ó, ele já fez um contorno bem bacana aqui, né? Diferente do externo, ó, que ainda não parece um quadro. Vamos ver o entalhe. O entalhe também, ele deixa mais ou menos da mesma forma do externo. O entalhe elevado, ele já parece que tem um quadro na mão, ó. Só que ele é um pouco mais grosseiro, né? Uma coisa mais forte.
Traçar entalhe, não. Acredito que eu vou usar o chanfro interno mesmo. Aqui eu posso escolher a técnica suave, um cinzel sólido, um cinzel suave, que são as formas de interpretação desse chanfro, né? Então, por exemplo, se eu deixar um cinzel sólido e mudar a profundidade dele, ó, eu acabo fazendo quadradinho, ó, a diferença. E me dá uma bordinha. Eu vou tentar deixar o suave mesmo e deixar uma pequena borda só. Eu não quero tanta diferença assim. Eu vou deixar ele mais ou menos assim. Gostei. Aqui eu posso brincar com a suavização dele, ó. Ele muda a forma de aplicar. Estão vendo aqui, ó? Fica mais suave a bordinha, mais redonda ou mais dura. Eu quero uma borda um pouco mais acentuada, né? Então eu vou deixar esse efeito mesmo. O tamanho eu posso mexer também, ó, desse efeito dele. Eu vou querer também bem suave, não quero uma coisa exagerada. Tá? Por enquanto é isso, ó. Deixei já o meu tratamento aqui, tá bacana. O problema que apareceu aqui agora foi isso daqui, ó. Ficou muito feio esse recorte. O que eu vou tentar fazer aqui? Vou entrar de volta na minha camada. Vou voltar aqui e tentar suavizar um pouco isso. Vamos ver se eu consigo aqui. Lembrando que essa borda ela aparece por conta do efeito, né? Então, se eu não recortei direito, a hora que eu colocar o efeito, o problema vai estar aí, tá? Então, ó, deixei, acredito que deu uma melhorada aqui. Isso daqui, como eu disse, não é o foco agora. O acabamento do mocap vai depender bastante do que você quer, do efeito que você quer deixar. Mas acredito que esteja quebrando o galho isso daqui. Bom, uma outra coisa que eu gosto de fazer também é não deixar a cor muito saturada, porque a pessoa está vendo um quadro. E o que acontece? Toda vez que você imprime, por exemplo, um quadro, ou um papel, uma lona, um cartão de visita, etc., a luminosidade, a claridade desse material nunca vai ser como a gente está vendo na tela. E muitas vezes tem alguns clientes que acabam se sentindo enganados dessa forma, porque antes ele estava vendo uma coisa super colorida, super vibrante, e a hora que imprime ele dá aquela queda de cor, né? Então eu gosto de jogar um pouquinho de uma camada de saturação aqui, matiz de saturação, porque eu tiro levemente, tá? Não demais, porque também eu mato a imagem, né? A luminosidade, ó. Um pouquinho da luminosidade, às vezes um pouquinho da saturação, para dar aquela impressão que realmente está impresso esse quadro, tá? Eu tiro bem pouquinho, mas ele já dá uma boa diferença, ó, sem a saturação e com a saturação. Ah, mas ficou muito escuro aqui na parte de cima, ficou escuro demais. Vem aqui e acerta. Volta um pouquinho aqui. Como eu disse, é ajuste fino, né? Mas olha só que diferença. As mãos aqui, ó, eu também acho bacana fazer um tratamento. Porque elas estão muito vibrantes, né? Tá parecendo um desenho. Vou pegar uma matiz de saturação, vou jogar só em cima dela. Tirar um pouquinho da claridade e um pouco mais da saturação aqui. E olha só, agora eu tenho meu mocap pronto. Como que eu uso esse mocap? Toda vez que eu precisar alterar a imagem, é só eu vir aqui, clicar no meu objeto inteligente e mudar. Vamos supor que eu quero agora vender esse quadro aqui.
Coloco ele aqui, jogo ele dentro da minha camada inteligente. Não preciso deixar outra camada ativa, não, porque ela vai estar por baixo. E simplesmente faço o ajuste do jeito que eu precisar. Olha só. Estou aqui com ela ajustando. Ó. Ajusto aqui e salvo. Será que atualizou lá? Vamos ver. Vou fechar a camada aqui, só para não ficar muita coisa aberta. Vou fechar a camada, salvando a alteração. E pronto. Está lá o nosso novo quadro. Certo? Então, o que acontece? Toda vez que eu preciso de um mockup, é muito difícil, porque às vezes eu estou trabalhando com material muito exclusivo, o cliente trabalha num segmento que é totalmente diferente de tudo que já tem. E se você começa a mostrar aquele monte de mockup, tudo igualzinho, que o pessoal pega lá na Flickr, pega mockup Word, e, sei lá, pega na Yellow, né? Chega às vezes comprar um mockup só para mostrar para o cliente. E aí tá uma técnica muito simples que você consegue aplicar em qualquer material, tá? E muitas vezes vai fazer a diferença na apresentação do seu projeto. Pode ser a chance de você fechar o projeto tendo uma apresentação dessa forma. Para quem trabalha com material impresso, como cartão de visita, panfleto, fachadas, né? A gente faz aquelas fachadas enormes de loja e o cliente quer ver como que vai ficar na loja dele e muitas vezes a gente não consegue passar essa ideia para ele, né? O que eu faço particularmente? Falo para o cliente, ó, me manda uma foto da onde você vai colocar a sua fachada. E aí toda vez que o cliente me manda a foto, eu monto a arte bonitinha, mando para ele aprova a arte. Só que aí eu vou lá e coloco no mockup. Coloco exatamente onde ele vai deixar aquela fachada, aquele material que ele está criando. Isso faz com que o cliente veja aquele material pronto e tenha o desejo de comprar com você. Então, isso não vai te ajudar apenas a só vender. Você vai encantar o cliente, porque você já vendeu o produto antes dele ficar pronto. Entendeu? E isso daí vai passar uma confiança para o cliente. O cliente vai falar, eu prefiro fazer com o Arnaldo, porque o Arnaldo ele me mostra como vai ficar o projeto antes dele ficar pronto. Então esse é um diferencial do meu trabalho. Eu consigo encantar o cliente com o produto dele mesmo antes do negócio ficar pronto. Entenderam a importância de você ter um mockup bem feito, ter um trabalho de qualidade, tá? É muito bacana você ver o cliente satisfeito com o seu trabalho. E é isso que a gente está precisando. Concorda? Bom, falei muito já, né? Eu embalo, eu pego o embalo aqui e vou embora. Mas é isso, o mockup, ele não é só uma imagem que mostra alguma coisa que pode ficar bonitinha. O mockup, ele é uma ferramenta de venda e ele é super importante na sua pós-produção. Fez a arte para o cliente, manda no mockup, aplica ele no material. Porque muitas vezes, quando você aplica no material, você mesmo como designer vai encontrar o erro da arte. Muitas vezes eu já apliquei logotipo em cartão, no mockup, e a hora que eu olhei eu falei, nossa, mas ficou estranho. Aí eu fui lá, ajustei, joguei de volta no mockup, para só assim mandar para o cliente. Tá? Espero que tenham gostado, espero que tenha absorvido a ideia. Foi uma ideia super simples, existem N formas da gente montar um mockup, N formas de fazer o acabamento desse mockup para deixar ele melhor, com imagem de qualidade, com iluminação certa, só que é muito conteúdo, né? Não cabe em um vídeo só, um tutorial. Tá? Mas se você gostou, se inscreve aí no canal para não perder o restante dos vídeos. Compartilha com aquele seu amigo que está precisando desse conteúdo.
e fica ligado que mais para frente a gente vai ter mais novidades aí no canal, mais conteúdo, tá bom? Então, obrigado, tchau, tchau, valeu!